Mal começou a semana e a Rainha Elizabeth, ou melhor, e o presidente Jair Bolsonaro já amarga a segunda derrota política importante, é que diante da decisão do Senado Federal de anular o decreto das armas, que é a menina dos olhos de Bolsonaro, e para evitar uma segunda e uma terceira derrotas consecutivas, respectivamente na Câmara de Rodrigo Maia e no Supremo Tribunal Federal, onde o decreto das armas também está sendo questionado. Pois bem, para evitar essas 3 derrotas seguidas, o que seria vexaminoso demais para o governo, o Jair Bolsonaro resolveu recuar, né? E revogou a própria decisão, revogou o decreto das armas. Então, crianças, por enquanto, nada de arminhas, hein? A outra derrota de Bolsonaro, importante derrota de Bolsonaro esta semana, foi no próprio Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu aquela medida provisória, a 886, que transferia a demarcação de terras indígenas e terras de quilombolas do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura. Aí pegou mal para o presidente, né? Pegou mal porque na semana passada, num acesso de autoritarismo, o que aliás lhe é bastante peculiar, o presidente tinha dito em alto e bom tom para quem quisesse ouvir: quem manda sou eu, quem demarca terra indígena sou eu, não é ministro. E a gente sabe que não é bem assim, né, presidente? Menos. A gente sabe que ultimamente o senhor não tem mandado nem no próprio Twitter, quanto mais no Brasil. Olha, na semana passada, Bolsonaro perdeu uma outra queda de braço com o parlamento de novo. Pois é, foi aprovado na Câmara e no Senado, portanto, nas 2 casas legislativas. Olha só, derrota dupla. Foi aprovado nas 2 casas legislativas o projeto de lei que tira do presidente da República a prerrogativa de indicar diretamente os presidentes das 11 agências reguladoras federais, né? Então, o que vai acontecer a partir de agora? Bom, a partir de agora, os candidatos terão que passar por um processo seletivo com análise de currículos. É meritocracia que chama, né? Pois bem, uma comissão, né, deverá formar uma lista tríplice, obviamente com os 3 mais qualificados, né, mais aptos ao cargo, e aí sim, essa lista será encaminhada para a apreciação do chefe do executivo, a quem caberá daí a última palavra, escolher entre esses 3 candidatos o que vai ocupar o cargo de presidente de agência reguladora federal. Bom, além disso, esse projeto de lei, olha que importante, ele também proíbe a indicação de políticos e parentes de políticos para quaisquer desses cargos nas agências reguladoras federais. É probidade administrativa que se chama, né? Mas Bolsonaro não gostou nem um pouquinho dessa nova lei e já avisou que vai vetar. Agora, se isso acontecer, claro, os deputados e senadores, eles ainda poderão derrubar o veto presidencial, até porque quem faz lei é o Congresso, né? Não é o Executivo. A essas 3 derrotas que eu já falei, juntam-se outras. Eu vou citar aqui apenas 3. A FUNAI não foi adotada por mamãe Damares, a ministra dos Direitos Humanos. O COAF não foi presenteado ao ex-juiz Sérgio Moro. E o Guedes não vai ter a reforma da Previdência que ele queria. Vai sair uma reforma, mas será a reforma do Rodrigo Maia. E o que resta então ao presidente decorativo? Eu vou dizer, resta lutar para a construção do autódromo no Rio de Janeiro. Resta lutar contra a famigerada, a nefasta tomada de 3 pinos, porque isso é coisa de comunista. Boa noite, Brasil!